Olá pessoal, que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, que ela seja maravilhosa para todos nós e hoje dia de lutarmos em favor da nossa casa, da nossa família, para que Deus faça o descarrego acontecer para nós também, para nossos familiares e que nenhum mal venha atingir a nossa família. Vamos aproveitar, apresentar o nosso dia a Deus, como sempre, iniciar o dia com Deus, fazendo uma oração, consagrando essa água e depois iniciando o nosso propósito da leitura da palavra. Vamos lá. Espírito de Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Que o Senhor venha consagrar essa água que essa pessoa também segura. E quando bebermos dessa água, bebamos da vida que vem de Ti e da salvação que só o Senhor pode nos proporcionar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Beba dessa água com muita fé. Graças a Deus. Pessoal, vamos iniciar o nosso propósito e só lembrando que você pode ir lá no grupo de WhatsApp da Nossa Universal e verificar aquilo que é para ser lido no dia de hoje, né? O capítulo referente a hoje do Antigo Testamento e também um capítulo do Novo Testamento. E aqui nós vamos compartilhar com vocês a tela e compartilhar a palavra de Deus que nós estamos compartilhando, Romanos capítulo 5 e versículo 14, a partir do versículo 14, para que possamos continuar o nosso propósito. E na linguagem fiel diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, morte através da lei, do fato das pessoas não conseguirem cumprir a lei, vinha independentemente de ter cometido o mesmo pecado de Adão ou não. Porque o ser humano acabava cometendo qualquer outro tipo de pecado, né? Versículo 15 diz: mas não é assim o dom gratuito, né? Como a ofensa. Porque se pela ofensa, né, de um morreram muitos, na verdade, aqui foi o versículo que nós lemos até ontem, nós paramos nessa parte aqui. Mas, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então nós vemos, aqui nós paramos na parte de ontem, acabei fazendo uma recapitulação aqui, mas é importantíssimo também. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim no versículo 16: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, do pecado de Adão, de Eva, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, o Senhor Jesus consertou tudo aquilo que o homem tinha feito de errado, né? Versículo 16 na linguagem de hoje fala assim: e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Então, aquilo que Deus dá, o Filho dele que foi dado como sacrifício para tirar esse peso, a condenação do pecado sobre nós, é totalmente diferente da lei. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Olha só que interessante. Nós não merecemos esse perdão, mas Deus pagou o preço para que nós recebêssemos esse perdão. Versículo 17 diz: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, que se entregam a Ele, vão
receber esse privilégio, né? Está escrito na linguagem fiel esse mesmo versículo, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou seja, esse privilégio, o favor que nós não merecíamos, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Versículo 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Versículo 20. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Esse mesmo versículo na linguagem fiel diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, mesmo que tenhamos sido, como Paulo disse, o principal dos pecadores, graças ao Senhor Jesus existe perdão para nós. Amém? Versículo 21 diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje diz: e assim aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é por Ele, vem dele, e para Ele nós devemos toda a nossa existência, porque sem Ele não haveria salvação. Nós temos que pedir misericórdia e agradecer a Ele todos os dias, porque sem Ele não teria salvação. Então vamos nesse momento fazer essa oração, unir forças aqui em oração. Vou estender as mãos para vocês e pedir que vocês estendam as mãos para cá também. Meu Deus, nesse momento nós unimos a nossa fé em oração e te pedimos forças para que todos os teus servos e servas cheguem aqui. Forças para que todos aqueles que creem e forem batizados sejam salvos. E aqueles que ainda não foram batizados tenham forças para chegar aqui hoje, buscar sua libertação, buscar o descarrego pela sua família e receber o privilégio do batismo nas águas, para que também então receba o batismo com o Espírito Santo. Que haja em nós o dom do arrependimento que vem de Ti e a salvação que só do Senhor pode vir pelo preço que o Senhor pagou por nós. E nós te agradecemos, Espírito Santo. Eu te agradeço. Eu agradeço porque eu não mereço salvação. Nós não merecemos. Mas o Senhor nos dá esse privilégio. Muito obrigado. Nós nos entregamos. Eu me entrego a Ti de corpo, alma e espírito. Se entregue para Deus aí agora. Meu Deus, nós nos entregamos corpo, alma e espírito para o Senhor. Aceitamos o Senhor, aceitamos o Teu sacrifício na cruz. Aceitamos o Senhor como nosso Senhor, nosso Salvador. Nos entregamos 100% a Ti nesse momento e queremos que o Senhor também se derrame 100% sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, e faz a Tua obra acontecer, os Teus planos, os Teus sonhos se realizarem em nossas vidas. Em nome de Jesus, respira bem fundo. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Convido vocês para estarem conosco hoje, 8 da manhã, 15 horas, e especialmente 19h30. Tá bom? Deus abençoe sua vida, toda a sua família, e até o que era para dar errado
Já deu certo. Deus abençoe. Tchau, tchau.